Finalmente. Bom, é o meu microfone. Para ajudar, parece que o microfone do meu computador aqui pifou, eu tive que trocar por um outro. Vamos lá então. Uma herança conquistada pela fé. Obrigado pela paciência aí, tá, gente? Então hoje nós vamos fazer um salto gigantesco, do capítulo 12 ao 21, mais ou menos, onde nós vamos ver a entrega das heranças, né? Então agora que as guerras de conquista já tinham avançado bastante, né? Ainda não tinha sido conquistado tudo, mas ô, Zana, não perdeu não, viu? A gente começou agora. É, Apesar de todas ah, das conquistas já terem avançado bastante, ainda tinha terra a ser conquistada. Só chegou num ponto que precisava já de distribuir as terras, porque José já estava velho, com vigor, mas já tinha passado muito tempo, né? Ele já tinha mais de 80 anos aqui. Então, as terras começaram a ser distribuídas como herança à tribo, aquilo que eles ainda iam possuir, né? Então, mesmo aquelas que não haviam sido conquistadas, foram distribuídas. E aí já implica, então, o que diz o nosso tema, né? Foi pela fé que eles conquistaram é, essas terras, porque eles ainda não tinham conquistado. Vamos ver em Êxodo 23:30, quer dizer, a terra foi conquistada aos poucos, né? Então não foi tudo de uma vez. A gente viu que teve algumas terras que foram conquistadas por milagre, num dia só, uma vasta extensão, mas teve outras, principalmente as do norte, que foram conquistadas aos poucos. Lá em Êxodo 23:30 já estava profetizado, pouco a pouco, Deus falando a Moisés, pouco a pouco os lançarei de diante de ti, os inimigos, né? Até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Então, é, o Senhor está dizendo ali, explicando para eles: vocês vão conquistar a terra pouco a pouco. Não precisa ficar aí querendo conquistar rapidinho, não, porque vai ser pouco a pouco. Isso, então, já coloca esse elemento aí que é a fé. A fé deles precisava entrar em ação aqui, porque ia ser pouco a pouco. Lá em Josué 14:1 está escrito: isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos de Israel lhes fizeram repartir. Então, nós vemos que aqui, né, só terminou mesmo de ser conquistada a terra lá nos tempos da monarquia, lá com Davi. Então, aqui quem repartiu a terra? Josué, que era o comandante das tropas, que era o líder, né, que sucedeu Moisés, mas quem? O sumo sacerdote, que é Eleazar, o sacerdote, e os príncipes das tribos. Então, nós vemos que os príncipes das tribos foi a eles que coube essa prerrogativa de distribuírem ou de acertarem com o sacerdote e com Josué a distribuição das terras. Isso foi feito de que maneira? Foi feito principalmente com duas coisas que eu observei no texto: com justiça e sem privilégios. Lá em Números 26:54, olha, está escrito como é que ela foi dividida. Aos muitos aumentarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada um se dará segundo a sua herança, a cada um se dará a sua herança segundo os que foram deles contados, ou seja, com justiça. Não teve privilégio aí de quem é mais influente, de quem é mais colega de Josué, de quem é mais colega do sacerdote, ou quem é mais colega da família do sacerdote, ou quem é parente, ou quem casou com a filha de não sei quem. Não teve isso. Ou quem tem mais posses, financeiramente falando. Não. Foi feito segundo o número. Então, muito diferente do que nós vemos hoje, as coisas serem repartidas e divididas, ali houve equidade. Se a tribo fosse grande, ganhava um pedaço maior. Se a tribo fosse pequena, ganhava um pedaço menor. Vai ser segundo o número das pessoas que compõem a tribo. E aí foi também por sorteio, por isso que é sem privilégios, né? E com justiça, porque foi por sorteio. Ninguém pôde escolher a terra, como por exemplo lá Abraão falou para Ló: olha, escolhe aí onde você quer ir e vai. Não, ninguém pôde escolher. Foi dado por sorteio. O que, que isso implica? Isso implica o seguinte, que eles é, eu cheguei mais perto do microfone que eu vou baixar, que eles tiveram que entender que o sorteio naquela ocasião era a manifestação da vontade de Deus. Então o sorteio era a manifestação da vontade de Deus. Ninguém pôde falar que
foi entregue a terra errada. Não, por quê? Porque o sorteio era a expressão da vontade do próprio Deus naquela ocasião, porque foi assim que Deus estabeleceu. Deus falou com José, olha, vocês vão distribuir por sorte, está lá em Josué 14:2, ó, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés acerca das 9,5 tribos. Então, por que 9,5 tribos? Porque 2,5 tribos, ou seja, Gade, Ruben e metade da tribo de Manassés, tinham recebido a herança já antes deles passarem o Jordão. Mas o restante das tribos iam receber além Jordão. E dessas 9,5 tribos ia ser segundo o quê? Um sorteio. O sorteio naquela ocasião ia sim simbolizar e significar a vontade do próprio Deus. Então, por isso que nós dizemos aqui sem medo de errar, foi sem privilégio a distribuição. Isso também evitou a ambição do povo e o respeito à vontade de Deus. Ninguém pôde ambicionar ou desejar uma terra, né, para si. Foi feito por sorteio. Deus é que falou. Caleb é o único que cobra a sua herança. Mas ele cobra e recebe por quê? Porque tinha sido prometido a ele. Tinha sido prometido a ele lá no tempo de Moisés. Vamos ler então a leitura bíblica em classe de hoje, para a gente recordar essa história de Caleb, que é um dos pontos principais da lição de hoje. Então Caleb, ele cobra e recebe a sua herança antes do sorteio. Mas, quando ele foi sorteado, caiu exatamente aquilo que tinha sido prometido, ou seja, o sorteio realmente era aquilo que Deus tinha como vontade para o seu povo de distribuir a herança. A leitura está em Josué 14, 6 a 10. Depois nós vamos ler. Isso mesmo. Vamos ler. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes, olha Caleb cobrando aqui, tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Então ele chegou para Josué, seu amigo de batalhas aí, e falou: olha, você lembra lá em Cades Barneia, quando nós fomos designados com mais 10 pessoas para espiar a terra, espionar a terra? Você sabe que nós fomos os únicos que trouxemos boas notícias. O resto da galera achou o seguinte, olha, era um de cada tribo, né? Ele falou, o resto da galera achou, olha, a terra é boa, mas lá tem gigante, nós vamos perecer, vamos voltar para o Egito. Eles quiseram levantar um outro líder no lugar de Moisés e voltar para o Egito. Josué e Caleb foram os únicos que colocaram palavras de otimismo, esperança e de fé. E por causa disso foi prometido a Caleb a terra de Hebron. Então Caleb foi representando Judá, a tribo de Judá, e Josué foi representando a tribo de Efraim. E naquela ocasião eles foram os únicos que reportaram a Moisés de maneira o quê? Fiel, com fé. E aí naquela ocasião foi prometido a ele a terra. Então Josué agora, 45 anos depois, detalhe, a terra de Hebron, ali onde Judá ia habitar, não havia sido conquistada ainda. Mas Josué já vai cobrar, olha, tem 85 anos, ó, vamos ler, ó. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como senti no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. Então, ele está o quê? Dizendo, olha, eu tenho 85 anos. Se você continuar lendo, você vai ver que ele diz, eu ainda tenho vigor. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo, olha, a terra não foi conquistada, eu sei, mas eu ainda tenho vigor. E você vai ver nos próximos capítulos que ele vai usar esse vigor para conquistar a terra. Ele está dizendo, lá atrás, o pessoal que foi junto com a gente, Josué, espiar a terra, falou, olha, a terra é ótima, mas só tem gigante lá, nós vamos morrer. E aí eles fizeram derreter o coração. Sabe o que quer dizer derreter o coração? Derreter o coração é o mesmo que intimidar, fazer perder a esperança. Então, os outros 10 espiões fizeram o povo de Israel inteiro perder a esperança e eles quiseram voltar. Apenas os chefes da tribo de Efraim, que era Josué, e de Judá, que era Caleb, deram a notícia de modo positivo. Vamos ler Números 14, 24, que o Senhor falou naquela época. Porém, meu servo Caleb,
porquanto nele houve outro espírito, que não aquele de intimidação, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Então, a terra que Caleb espiou, ele ia possuir. E agora, nesse momento lá em Josué, nós estamos vendo Caleb falar com seu amigo Josué, olha, vamos distribuir isso daí, eu quero aquela terra porque me foi prometida. Então, aí entra a fé. E eu quero destacar, olha, você pode achar que está demorando muito para você ter aquilo que você luta nessa vida. Às vezes você está lutando muito tempo por algo que ainda não chegou. Mas às vezes o que está faltando é nós ajustarmos o foco e entender que as maiores conquistas são aquelas que transcendem gerações. Está percebendo comigo? Caleb tinha 85 anos. Quanto tempo a mais ele ia morar na terra que ele tinha ganhado lá atrás? Muito menos do que a sua descendência. Então Caleb estava lutando por uma herança. Herança é aquilo que passa para a próxima geração. Em 45 anos de batalha, nós não vemos Caleb reclamando, Deus, quando é que vai chegar a vitória? Não. Caleb ele teve que ainda pleitear a sua herança. Então, o que está faltando às vezes é nós ajustarmos o foco e entendermos que talvez aquilo pelo que nós tanto lutamos nessa terra, talvez seja para deixar um legado. Não sei se é para os seus filhos, se você tem filho. Não sei se você não tem filhos e não é casado, ou é casado, mas não tem filhos. Talvez seja para a próxima geração na igreja. Talvez seja para a próxima geração daqueles do seu convívio. Não sei. Aquilo pelo que você luta, não murmure porque não chegou, porque você precisa ajustar seu foco e entender que as maiores conquistas são aquelas que passam para a próxima geração. Caleb estava lutando por um legado. Sabe o que é dizer herança? Legado. Aí diz Josué 15, 14 e 15. Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak. Detalhe, filhos de Anak eram gigantes. Cesaia, Aimã, Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debi e fora antes o nome de Debi, Kiriat Sefer. Ou seja, Caleb precisou, ainda com 85 anos, pegar na espada. Então, o que eu aprendo com isso? Fé de confiar que Deus ia dar, porque tinha sido prometido lá 45 anos antes. E eu aprendo com isso que ele não, que ele precisou perseverar, que ele não murmurou durante o tempo da conquista e que ele precisou perseverar para lá na frente falar, ó, essa é a minha terra, eu vou conquistar porque foi prometida, vamos para cima. Ele podia olhar e falar assim, realmente, o povo lá atrás tinha razão, só tem gigante aqui. Não, ele foi e conquistou a terra, porque ele sabia que a luta dele não era para si próprio, a luta dele era para deixar um legado para próximas gerações. Inclusive a filha dele, né, que foi dada ao guerreiro que conquistasse Hebron, né, ao cume da montanha de Hebron, foi dado para, né, como prêmio a filha dele em casamento, e a filha dele perseverou, falou, não, eu quero uma terra que tenha fontes, né? Então ficou como herança, como legado. Então entenda, Caleb lutou por um legado, é aquilo que se deixa para as próximas gerações. E eu quero te perguntar, o que a próxima geração de cristãos vai aprender quando olhar para a nossa geração de cristãos? Já parou para pensar nisso? O que a nossa geração de cristãos está deixando para a próxima geração de cristãos? Será que eles vão olhar para a gente e se perguntar assim, como é que aquela geração da pandemia passou por ela? O que eles fizeram? O que a igreja virou naquela época? Ficou morna? Esfriou? Ou ela aqueceu? Ou ela cresceu? Como é que o pessoal daquela época, daquela foto, pensa as fotos que nós tiramos, igual a gente olha para as fotos antigas hoje, eles vão olhar para as fotos da nossa geração. Nossos filhos, os amigos dos nossos filhos, eles vão olhar para essas fotos e vão olhar assim e pensar, como é que esse pessoal dessa foto fazia com os eventos? Como é que eles se relacionavam, eles se davam bem? Como é que eles cuidaram do espaço físico da igreja? Como é que mudou isso aqui? Por que mudou? Quem teve essa ideia? Como é que eles pregavam? Será que eles vão olhar os vídeos das festas? Será que eles vão olhar esses vídeos agora? Vão olhar quem estava comentando aí no chat? Vão olhar para o evangelista Everton com 31 anos falando? Não sei. Sobre o que eles falavam? Então a pergunta que eu quero que você se faça é: que legado você está deixando para as próximas gerações de cristãos como igreja do Senhor?
Você precisa se preocupar com isso, porque Caleb se preocupou com isso. De conquistar, não para si. E aqui entra amor. Mas de conquistar para as próximas gerações. Porque o egoísmo ficou de lado. Talvez não haja muitas gerações depois de nós, ou talvez você vai conhecê-los de perto, talvez você não vai conhecê-los. Mas nada disso importa. Porque lutar por um legado implica amar. Se você luta pela próxima geração, você já venceu o egoísmo. E Deus reconhece o seu esforço. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Uma frase que a irmã Elvira fala e eu tomei para mim. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, se você luta pela próxima geração, saiba que Deus não deve nada para ninguém. E você vai desfrutar de bênçãos do Senhor se você está lutando por amor. Mais ainda, se você está lutando pela igreja. Porque lutar pelas próximas gerações de cristãos é lutar pela obra do Senhor. Quando estão entendendo, diga amém aí no chat. Nós temos aí 12 pessoas assistindo. Josué 14, 11 e 14 vai dizer assim, ó, e ainda hoje, olha ele dizendo para Josué lá, Caleb falando para ele, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Olha aí, as nossas forças vão ser o quê? Preservadas. Se nós preservamos na nossa mente que nós lutamos pelo legado do Senhor. Ah, glória a Deus. Então entenda, se você preserva na sua mente o horizonte que o Senhor tem te dado, Deus vai preservar as suas forças. Então Caleb está dizendo para ele aqui, ó, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força. Tanto para guerrear, quanto para sair e entrar. Portanto, Hebron ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir o Deus, o Senhor Deus de Israel. Então, olha que interessante. Já pensou você, velhinho, com 85 anos, tem a mesma força de quando você tem com 40? Isso é só Deus que pode fazer. Vamos entrar então no primeiro ponto para falar sobre a divisão do sul. Josué, então, ele não ia completar a conquista. Mas isso não impede a sua realização pessoal. Eu tenho uma frase do Gustavo Cerbasi, que é ele é como é que fala? Ele é um educador financeiro, de quem eu leio coisas há muito tempo já, tenho alguns livros dele, são muito bons, inclusive indico, né? É o autor daquele livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E, ao contrário do que muitos podem pensar, o livro não é sobre dinheiro apenas, é sobre mentalidade, né? Como você organizar suas finanças domésticas. E é muito bom. Ele tem uma frase que é muito legal, que diz assim, planos não foram feitos para dar certo. Eles são um referencial. Como assim, evangelista? Planos não foram feitos para dar certo? A gente faz planos, mas a gente tem a cabeça limitada. Então, o que acontece com muita gente, até comigo isso às vezes acontecia e acontece, é de fazer um plano, mas quando alguma coisa dá errado, porque as coisas eventualmente vão dar errado em algum ponto, as coisas dão errado, a gente se frustra com o plano, não vai dar certo, e deixa para lá aquilo. Não, planos não foram feitos para dar certo. Os planos do Senhor é que dão certo, os nossos. Planos não foram feitos para dar certo, eles foram feitos para ser um referencial. Conforme as coisas vão acontecendo ali no meio do caminho, você precisa ajustar, mas não perder o foco do seu referencial. E Josué precisou pensar sobre isso. Porque talvez o planejamento dele era conquistar a terra inteira, mas ele ficou velho. Ele daqui a pouco ia morrer e ele não ia conquistar tudo. Mas o fato dele não conquistar, dele não completar a conquista, não significou para ele falta de realização pessoal. Porque no afã da conquista, no caminho para a conquista, ele foi usado como instrumento de Deus na terra. E construiu um legado de fidelidade a ser repassado e lembrado por gerações e gerações de israelitas. Muito embora a geração logo depois, né, na época dos juízes, cocheava entre dois caminhos, mas lá na frente, né, aquilo serviu como referencial para os reis que se levantaram, para alguns juízes que se levantaram, para profetas que se levantaram. Então, veja, tenha em mente que você está construindo um legado. Às vezes você não vai conquistar materialmente, não vai conquistar fisicamente, mas a mentalidade, o referencial, a firmeza que você constrói,
isso é repassado. Então, enquanto você está caminhando, né, a felicidade da realização está no caminhar. Valorize as pequenas conquistas enquanto você trilha o caminho da vida. Porque se você ficar pensando apenas na conquista maior lá na frente, poxa, talvez demore muito tempo e a sua felicidade não vai depender daquilo. Mas saiba encontrar as pequenas conquistas durante o caminho e comemore cada uma delas, porque a felicidade está no caminhar com Cristo. Aleluia! Nós sabemos que nós, como cristãos, só vamos conquistar mesmo, concretizar a conquista lá no céu, amado. Então não fique pensando que a tua maior realização vai ser uma conquista aqui na terra, porque não vai ser. A sua maior conquista vai ser os tesouros que você está granjeando no céu. Isso nós conquistamos deixando legados na obra do Senhor. Então nós precisamos entender, como Josué entendeu aqui, o tempo de parar. O tempo de nós pararmos e mudarmos o foco. Perceber que nós já contribuímos o bastante em determinada área. E entender que tem muito mais para ser conquistado em outras frentes na sua vida. Às vezes você fica insistindo muito, insistindo numa determinada frente, já conquistou bastante coisa, mas não chegou lá. Ué, chegar lá depende de algum detalhe. Talvez não é você que vai terminar essa conquista. Talvez alguém que você preparou. Então, mude o foco. Agora o foco de Josué precisava ser mudado. Calma lá, Josué. Agora você já está com 85, com mais de 80. Você não vai agora ficar conquistando. Agora você vai precisar parar, distribuir a herança. Isso vai fortalecer a fé dos hebreus. E vai agora ter que colocar a lei diante deles. São as próximas lições, isso. E repassar a lei. Por quê? Porque esse é o maior legado que você pode deixar. Esse é o maior legado que você pode deixar. Só me dá um feedback se vocês estão por aí. Só para eu saber se vocês estão aí ainda. Então vamos falar da divisão do Sul. Né? Então nós precisamos entender o tempo de mudar de foco. Né? Tem muito mais para ser conquistado. Nós temos mais objetivos para alcançar. Lá em Josué 12, 1, 12 e 14, né? Olha só que interessante. Lá antes de passar o Jordão, o que Josué falou para o pessoal de Ruben, Gad e Manassés? Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas, e a meia tribo de Manassés, dizendo: vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-ei. Então, nós vemos aqui uma ordem para eles, dizendo o seguinte: vocês vão precisar esperar. Então, vocês que vão ter a terra aqui antes do Jordão vão precisar esperar aqui. Vai ficar o seu gado, as suas mulheres, né? Vai ficar aqui os mais jovens, e vocês vão passar armados, nós vamos atravessar o Jordão e vamos conquistar a terra de todo mundo, para só depois de algum tempo, eu não entendi muito bem aqui se foi pouco tempo ou se foi realmente os 40 anos, eles voltarem e retornarem, porque nós vamos ver eles retornando lá no capítulo 22, 23 já de Josué. Então, eles tiveram que esperar pela divisão de toda a terra para voltar e descansar na sua herança. E eles não voltaram de mãos vazias, eles voltaram com muitas riquezas e possessões. Nós vamos ver lá nos versículos posteriores. Vai dizer, olha, Josué 1, 15, 16, até que o Senhor vos dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também por Jordão para o nascente do sol. Eles responderam a Josué dizendo: tudo que você nos mandar, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Então, a terra, eles precisaram esperar a conquista. Voltou? Então, eles precisaram esperar a divisão de toda a terra e voltar com muita riqueza. Olha o que diz no capítulo 22 de Josué. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos. Então, lá no capítulo 1, eles precisaram esperar. E agora no capítulo 22 é que eles vão voltar. Ó. Agora todo mundo conquistou. Então, como lhes tinha prometido, voltai-vos, pois agora, ide-vos às vossas tendas,
a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Então agora é que eles voltaram, e voltaram com todas as suas possessões. Aí, eu te pergunto, por que que Judá teve prioridade na divisão do sul? Se nós olharmos na 1 Crônicas 5, 1 a 2, nós vamos ter o seguinte: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, por quê? Mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Então nós vamos lembrar que Ruben, ele não teve aqui prioridade, por quê? Porque ele tinha sido infiel ao seu pai Jacó lá atrás. Então toda a sua tribo, ela pagou por esse erro, né? E aí deu-se a primogenitura aos filhos de José. Então por isso que os filhos de José, Manassés e Efraim, que são as tribos aqui de Israel, tiveram prioridade na divisão das terras agora. Então, eu trouxe aqui uma figura, os 12 filhos de Jacó. Nós temos Abraão e Sara, filho da promessa foi Isaac, casou com Rebeca, Rebeca teve Esaú e Jacó, Jacó teve a primogenitura, já de promessa do Senhor, e aí ele teve 4 esposas, 2 esposas e mais 2 concubinas. E aí nós tivemos, então, aí os patriarcas nascendo desse casamento. E aí, nós temos aqui, de Jacó, então, os 12 patriarcas, sendo que Ruben, ele perdeu a primogenitura, né? E aí nós temos marcado aí pela laranjinha. E aí José recebeu a primogenitura. Então Manassés e Efraim tiveram prioridade agora na divisão das terras. Então, o que eu aprendo com isso? Não perca de vista que nós estamos lutando guerras do Senhor. Toda a conquista nessa terra é para ele, pois a verdadeira herança ele já conquistou na cruz por nós. Por isso que Josué 21, 11 e 12 vai dizer: assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, que é Hebron, então está dando para Judá, no monte de Judá e os seus arrebalos ao redor. Porém, ao campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Então nós vemos aqui que Judá recebeu aqui primazia quando dividiu o sul, e Manassés e Efraim recebeu primazia quando dividiu o norte. Então, por quê? Porque se você lembrar, Ruben, ele subiu na cama de seu pai, né? Teve relações ali com uma das esposas do seu pai, uma das concubinas. Simeão e Levi, que eram os próximos da lista na primogenitura, eles foram assassinos do povo de Siquém, então eles também perderam. E aí Judá, de Judá que veio então a primazia aqui para a divisão da terra do Reino do Sul, e de Judá que veio também o Senhor Jesus, que é por isso que fala esse versículo aí, o versículo anterior, que dele viria o governador de todas as nações, que é o próprio Jesus. Então Judá, se você se lembrar daquele episódio de José, foi um dos que quis livrar, foi dele a ideia de livrar José da morte e jogar, e vender aos mercadores ao invés de matar José, Então, de certa modo, ele teve ali uma misericórdia. Então, Judá, ele teve primazia agora na divisão da terra no Reino do Sul. Então, veja que as suas guerras são conquistas para o Senhor. Não perca isso de vista. Por isso, nós temos que ser fiel em todas as batalhas. Vamos para o ponto 2, a divisão do norte. Então, olhando agora para esse povo que teve primazia aí na divisão do norte, Manassés e Efraim, que são os filhos de José, que é em quem foi chamada a primogenitura de Jacó. Eles tiveram um problema, eles tiveram primazia, mas eles não expulsaram os cananitas, e além disso eles reclamaram do tamanho da terra. Veja o que diz lá em Josué, 16 pessoas simultâneas, glória a Deus. Veja o que diz lá, Josué 16:10. Não expulsaram os cananeus que habitavam em Gézer, e os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. Então eles reclamaram do tamanho da terra. Veja o que eles disseram aqui, em Josué 17, 12 e 13. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. Sucedeu que, engrossando as forças, os filhos de Israel fizeram tributários os cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então, eles conviveram com os cananeus
Nós vemos aqui Josué 17, 14 e 15. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão? Ou seja, por que só veio uma terra para mim? Eu sou tão grande. Sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado. E disse Josué: se tão grande povo és, ó a resposta, sobe ao bosque e ali corta para ti um lugar na terra dos Perizeus e Refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são estreitas. Então Josué está falando: olha, vai lá você e conquista. Né? Se você é grande, vai lá e conquista. Mas a sorte é essa, ou seja, a vontade de Deus é esta. Então José falou à casa de José, Efraim e Manassés, dizendo: grande povo és e grande força tens, não terás uma sorte apenas. Porém as montanhas serão tuas. Ó, José está dizendo: vocês vão conquistar. Ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarão os cananeus, ainda que tenham carro de ferro, ainda que sejam fortes, porque o povo lá era forte e era gigante. Mas nós lemos agora há pouco que eles não expulsaram. Olha o que diz o versículo 23, capítulo 23, 13. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra que vos deu o vosso Senhor Deus. Então eles não expulsaram, muito embora tinham tido promessa, Josué profetizou: vai lá, corta os bosques, vocês vão expulsar. Eles são mais fortes, mas vocês vão conquistar. Mas eles não fizeram isso. E eles foram problemáticos para o povo de Israel. Então você se lembra que muitos reis lá, quando as tribos do norte se dividiram, né? Norte e sul, e os reinos se dividiram, depois de Salomão, então vemos que ali o norte ele pereceu, ele foi levado ao cativeiro pelos assírios e não voltou. Então por quê? Porque eles tinham misturas de culturas de povos ali dentro. Veja que o nosso posicionamento lá atrás tem uma consequência lá na frente. Como é que você acha que devia ser a herança de Josué? Pô, Josué era o cara, né? Era o grande conquistador, o grande líder. Você deve achar: nossa, ele merecia uma boa terra. Mas olha o que aconteceu. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Nun, herança no meio deles. Então agora é a herança de Josué. Segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, a Timnat-Serra, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Então, veja bem, Josué teve que reedificar a cidade onde ele ia habitar. Ele não ganhou uma cidade pronta, ele teve que, já no alto da sua idade, trabalhar para reedificar a cidade. O que eu entendo com isso? Que as recompensas do servo do Senhor são no céu. Não são aqui. Então, muito embora Josué fosse o líder, ele precisou reedificar a cidade que ele ganhou por herança. Quantos estão entendendo? Diga amém aí no chat para eu saber. Vamos avançar. Então vamos olhar. Até agora, as 12 tribos de Israel tinham ganhado isso aí, ó. Aliás, isso aí é como ficou no final, certo? Mas ainda haveriam conquistas de terras, né, mais para frente, e elas foram distribuídas agora. Vamos olhar, eu preparei aqui um mapinha. Vamos olhar aqui um mapa, olha só, veja bem. Essa aqui é como, vou mostrar agora as terras que foram distribuídas sem terem sido conquistadas. Então a tribo de Asser, a tribo de Naphtali, também teve que ganhar aí pela fé. A tribo de Zebulon também teve que ganhar pela fé. A tribo de Issacar também teve que batalhar pela fé. A tribo de Simeão, a tribo de Dan e a tribo de Benjamim. Então veja, está travando aqui o meu mapa. Deixa eu tentar mostrar um outro aqui. Então, todas essas tribos que estão manchadas aí no mapa tiveram que esperar para ganhar o quê? Pela fé. Então, essas tribos que eu risquei do mapa aí, pela fé. Nenhuma dessas terras tinha sido conquistadas, mas eles ganharam agora pela fé. Então, tiveram que entender que lá na frente eles iam conquistar. Então, repetindo aí, né?
a tribo de Asser, Naftali, Zebulon, Issacar, Dan, Simeão e Benjamim. Todas essas ainda tinha gente morando lá. Eles precisaram confiar na palavra de Josué para conquistar a terra. Apenas o que? Se vocês olharem aí, ó, Ruben, Gad e Manassés, do lado direito do rio, e do lado esquerdo, depois a metade da tribo de Manassés, Efraim e Judá. Foram os únicos que ganharam terra em vida com Josué ainda. Então vamos olhar como é que foi a conquista dessas terras, a distribuição da herança dessas terras ainda não conquistadas. Josué 19:51. Então as heranças que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel em herança por sorte em Siló, perante o Senhor. Então era a vontade do Senhor que estava sendo colocada ali, à porta da tenda da congregação. E acabaram de repartir a terra. Então todas essas terras foram colocadas ali perante a tenda da congregação, ou seja, na presença do Senhor. A tenda da congregação era onde a presença do Senhor se manifestava. Então, ó, Benjamim, Simeão, Asser, Naftali, Zebulon, Issacar e Dan receberam pela fé suas terras. Eles reclamaram? Não, eles não reclamaram. Não houve reclamação nem murmuração. Houve confiança e fé. Tudo foi feito às claras. Nada foi escondido. Ah, vamos repartir aqui, vamos cortar o mapa. Não. Tudo foi feito às claras. Então, ó, olha o trabalho que teve. Ó. Josué mandou, em Josué 18, 3 e 4. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes sem chegardes a possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens para que eu os envie, e eles se levantem, percorram a terra e demarquem segundo as suas heranças e voltem a mim. Então Josué falou: beleza, vamos mudar o foco agora. Tem muita coisa para ser conquistada, mas eu não vou ver isso. Vamos mudar o foco. O meu trabalho agora é organizar isso. Então ele juntou aí 21 homens, porque eram 7 tribos que ainda não tinham sido conquistadas sua terra, 3 de cada um, e eles foram medir a terra. Então topógrafos, geógrafos foram medir a terra. Foram ver a terra. Foram ver qual que era a fertilidade da terra. E esse trabalho durou de 5 a 7 meses, segundo Flávio Josefo, no seu livro A História dos Hebreus. E eles, depois de medirem a terra, calcularem qual que era mais fértil, qual que era de mais valor, calcularem o tamanho ali das suas próprias tribos, eles voltaram a Josué e bateram um relatório. Então teve aí um trabalho. Depois que Josué, né, recebeu esse relatório, ficou assim a divisão das terras, como nós já mostramos aí, ó. Naftali, Asser, lá em cima, Zebulon e Issacar, pertinho de Manassés do oeste. Manassés do leste já tinha conquistado, né? Gad aqui embaixo também, Efraim também, né? Aqui então essas foram as tribos do norte, junto com Dan, né? A tribo de um importante juiz, né? Muito famoso, o Sansão, pertinho ali de Gaza, né? Por isso que ele teve problema com Gaza. Então essas tribos foram os reinos do norte, chamado de Israel. Quando o reino se dividiu, essas 10 tribos aí são as tribos chamadas tribos do norte, cuja capital era Samaria, certo? E no sul, aqui era Benjamim, estava ali, e Judá, né? Ruben também, mas Ruben já estava ali do lado, né, da Transjordânia, então eles ficaram colocados aí como sendo do norte. Mas no sul aparece aqui Benjamim e Judá, e Simeão, que ficava dentro da própria tribo de Judá. Então, dentro dos próprios arredores de Judá ficava Simeão. A gente sabe que Simeão, ele também teve ali, né, uma maldição sobre ele, porque ele foi um assassino junto com Levi, lá dos Siquemitas. Então, ó, os levitas, aí você pode me perguntar, Everton, mas cadê os levitas que eu não estou vendo aí? Os levitas receberam cidades dentro dos territórios dos seus irmãos. 48 cidades ao todo. Ou seja, eles ficaram distribuídos para fazer o serviço ministerial para todas as tribos. Por que isso? Isso está de acordo com a profecia lá de Jacó, que disse em Gênesis 49, maldito seja o teu furor, dizendo para Levi e para Simeão, pois era forte a sua ira, pois a sua ira era dura, e os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Então eles foram espalhados conforme essa profecia. Por que isso? Porque eles foram assassinos em Siquém. Mas aqui para Levi, vocês viram que Simeão ficou dentro da própria tribo de Judá. Com o tempo eles perderam sua identidade, eles acabaram se fundindo ali, principalmente quando as tribos do sul foram levadas como cativeiro para a Babilônia, e depois lá dos Medos e Persas eles retornaram, eles já não tinham uma identidade como tribo, né? Era ali simplesmente o povo de Israel. Né? E só que a tribo de Judá não, a tribo de Judá permaneceu ali, tanto é que o nome deles é judeus, né? São conhecidos como judeus, permaneceu. Então,
os levitas foram espalhados em 48 cidades, conforme a profecia do patriarca Jacó. O que eu entendo com isso? Eles ficaram como peregrinos, não eram donos de onde moravam. Assim como o sacerdócio da igreja também é da mesma maneira. Porque o sacerdócio levítico é figura para o nosso sacerdócio, o da igreja. Nós somos sacerdotes, um reino de sacerdotes, conforme a figura lá do sacerdócio levítico. Nós também somos peregrinos nessa terra, nós também não somos donos dessa terra em que nós moramos. Nós também precisamos nos preocupar em fazer um serviço ministerial. Como diz ali João 17, 14 a 18, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Então nós estamos como lá os levitas ficaram no meio das terras dos seus irmãos, fazendo um serviço sacerdotal. Mas nós não somos donos dessa terra que nós moramos. Então, duas coisas importantes. Cumpriu a profecia, espalhou o sacerdócio para toda a geração de israelitas e colocou como figura isso. Vocês não são donos de onde vocês estão morando. Apenas façam um bom serviço sacerdotal. E lá na frente vocês vão conquistar a herança muito maior e melhor. Amém? Obrigado, Ailton, pela resposta aí, pelo recado. Pessoal, obrigado pela paciência. Hoje foi bem conturbado. Né? No início não estava dando certo, o áudio ficou ruim, tive que trocar de microfone. No meio tive que fazer uma pausa, porque o Guilherme, né, aconteceu um pequeno acidente ali com ele, bateu a boca no chão, tirou uma lasquinha do dente. Mas tá tudo bem, já acalmou ali com a mãe. Depois conserta, né? E obrigado aí pela paciência. Semana que vem nós vamos já para a lição 12, né, já está acabando. Faz uma maratona aí, vai lá. Em vez de fazer a maratona no Netflix, faz uma maratona no livro de Josué. Hoje foi bem maratona, foi do 12 ao 21, 22 aí. Semana que vem, mais uma lição, falando sobre o repasse da lei, né, de Josué com eles. Te convido a fazer essa maratona, te convido aí a convidar mais gente, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você acha que vai ser edificante. Mais tarde tem rádio. Hoje sou eu que estou lá como host na rádio, beleza? 7h30 e às 8h30 tem live no Instagram e no Facebook. Vamos orar. Pai, quero te agradecer por essa lição. Obrigado porque o Senhor nos abençoou. Guarda a minha vida, a vida da minha família. Todos que estão ouvindo, Pai amado, seja agora ao vivo ou seja depois no YouTube, o Senhor possa guardar cada vida. Nos protege, nos guarda dessa pandemia, ó Pai, e nos faça povo forte, sabendo que nós temos um sacerdócio a cumprir. Assim nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que muito nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, obrigado pela paciência e audiência. Deus abençoe vocês.